substituição da mensagem. Então nós vamos orar, vamos ler nesta manhã e meditar naquilo que o Senhor coloca ao nosso coração no livro de Daniel. Eu quero convidar você a ler no capítulo 1, versículo 1, versículo 2, depois nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, versos 6 e 7. Todos acharam? Diz a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 6. Entre eles achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. E o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, o de Abidnego. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, que a tua palavra foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Tu és o Senhor da igreja, tu sabes, ó Deus, a necessidade do coração de cada um dos meus irmãos. Tu sabes, ó Deus, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser trabalhado, e segundo aquilo que o Senhor determina, nós obedecemos, Senhor, e que a tua palavra venha gerar vida nesta manhã, que ela venha transformar pessoas, que ela venha vivificar ministérios, que ela venha restaurar, ó Deus, aquele que está abatido, e que saiamos deste lugar, e aqueles que estão em casa recebam também, Pai, cheios da tua presença, renovados pelo Senhor, transbordantes do teu poder e do teu Espírito. Nós pedimos a Deus, nos diminua, para que o Senhor cresça, e ao Senhor seja a honra, seja a glória, e todo louvor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Dado aquilo que o Senhor falou ao meu coração, eu quero colocar um tema nessa mensagem, e ela diz respeito a não ser mudado pelas circunstâncias. Você pode dizer comigo: não seja mudado pelas circunstâncias. Aleluia. Quando nós nos achegamos ao livro de Daniel, um livro sensacional, um livro que ele vai falar de muitas coisas, e para que nós entendamos, por exemplo, um pouco da escatologia, um pouco daquilo que se fala em Ezequiel, um pouco daquilo que se fala em Apocalipse, nós precisamos meditar no livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele é rico em conhecimento, em muitas coisas que diz respeito a passado, presente e futuro. E o livro de Daniel, ele nos traz muitos ensinamentos por intermédio desses homens de Deus, até então jovens. Alguns estudiosos vão dizer que Daniel, quando ele toma a decisão de não se contaminar com o banquete do rei, antes ele prefere comer legumes, verduras e aquilo que não diz respeito ao banquete celestial. Alguns estudiosos dizem que esse menino, ele tinha em torno de 15 anos de idade, 15 anos de idade com um discernimento fantástico, 15 anos de idade com uma sabedoria adulta, 15 anos de idade cheio da presença de Deus para fazer a diferença aonde quer que ele estivesse. E aí então, quando nós nos achegamos ao contexto dos textos que nós lemos aqui, dos versículos, que nós lemos, nós começamos a aprender algumas coisas que diz respeito às nossas vidas. Como por exemplo, existem coisas nas nossas vidas, princípios nas nossas vidas que são inegociáveis. Existem questões que nós vivemos que não estão abertas à negociação. O Senhor, Ele coloca em nós algumas situações que vai confrontar com o princípio que existem dentro de nós, e fazer com que nós entendamos que aquilo que vem de Deus não está aberto à negociação, não está aberto à venda, não está aberto a nada nesse sentido, a esse respeito. Aqui no contexto, o rei da Babilônia, ele havia devastado a Palestina, ele cerca Jerusalém e faz de Judá então uma grande destruição. Ele toma a cidade de Judá, ele leva não só os utensílios, como alguns homens do rei Jeoaquim, para estar com ele na Babilônia. E esses homens então são levados, juntamente com Nabucodonosor e os seus exércitos, eles são levados pelas suas habilidades e pelos seus talentos.
Eles são levados cativos, e esse cativeiro Deus permite, devido à desobediência que o povo havia cometido. E eles vão ficar ali cerca de 70 anos. Eles vão ficar 70 anos cativos na Babilônia, devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia. E entre esses cativos, entre esses que o rei Nabucodonosor levou como posse da sua conquista em Jerusalém, ele leva esses homens que eu citei aqui, chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí então, quando nós nos adentramos à história e às práticas e à vida desses homens, nós começamos a perceber que independente de quem nós somos, independente do que nós temos, se nós formos cheios de Deus, nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Seja no lugar aonde nós queríamos estar, e seja no lugar aonde Deus nos plantou, ali nós podemos fazer a diferença se nós formos cheios da presença de Deus. É isso que nós aprendemos quando nós olhamos para esses jovens, é isso que nós aprendemos quando nós olhamos para esses 4 homens de Deus. Nós entendemos que independente de onde nós estamos hoje, independente do que nós estejamos enfrentando hoje, nós podemos manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos e no que quer que nós façamos, segundo a vontade soberana dEle. São tempos difíceis, meus irmãos, são tempos de adversidades. Muitos estão passando por aquilo que não gostariam de estar passando, muitos estão enfrentando aquilo que não gostariam de estar enfrentando. Se você acompanha, e eu sei que você acompanha as televisões, as redes sociais, você está vendo o que está acontecendo no Afeganistão. Pessoas que estão padecendo, morrendo porque não estão negociando o inegociável. Pessoas que não abrem mão dos princípios daquilo que acreditam. Pessoas que não negociam aquilo que Deus colocou no seu coração. Antes eles pagam o preço com suas próprias vidas para fazerem a diferença e manifestarem o reino de Deus. Mas talvez se você chegar lá e perguntar para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança, se eles planejaram viver o que eles estão vivendo, eles não planejaram. Se eles gostariam de viver o que eles estão vivendo, eles não gostariam. Assim como se perguntasse para nós, os problemas que nós estamos enfrentando, nós gostaríamos de estar enfrentando, não. Uma pandemia que há quase 2 anos paralisou o mundo. E nós estamos vivendo totalmente diferente daquilo que vivíamos outrora. Se perguntasse para nós, você gosta de estar vivendo dessa forma? Você se adaptou? Muitos vão dizer, não, eu não gostaria, eu sonho em voltar ao normal. Mas nós muitas vezes não estamos no controle das circunstâncias. Mas nós precisamos entender que mesmo nas circunstâncias adversas, Deus está conosco. E o poder dele, o Espírito Santo dele habita em nós, mesmo nas circunstâncias adversas, foi lido aqui. Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, e mesmo que estejamos passando pelas águas, elas não nos submergirão, os rios não nos cobrirão a ponto de nos afogar. Antes ele nos convida a caminhar sobre as águas, porque ele tem poder sobre as águas. A Bíblia diz como esses jovens vão enfrentar, que mesmo que nós adentramos pelo fogo, ele não nos queimará, chama não arderá em nós, porque o nosso Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Ele não nos isenta das adversidades e das circunstâncias difíceis, mas ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E é isso que nos faz continuar, meus irmãos, é isso que nos faz prosseguir. É isso que tem feito esses irmãos do Afeganistão continuar, porque existe uma promessa maior, existe um algo maior, que se chama Senhor Jesus, aquele que morreu por mim e por você, e Ele nos sustenta no dia da adversidade, para que nós continuemos, para que nós avancemos, dizendo não pare, porque eu sou com você, não desista, porque eu sou contigo, não te desanima, porque eu sou teu Deus, ser forte, ser corajoso, porque eu continuo à frente da tua vida, da tua casa e de tudo que te diz respeito. Aleluia, é nessa esperança que nós nos apegamos, meus irmãos, é nisso que nós cremos, por isso nós não desanimamos. Por isso que muitos que não conhecem a Cristo olha e vê o que está acontecendo no Afeganistão e diz, eu não estou entendendo nada,
Por que que eles não aceitam o que o Talibã está propondo e acaba com esse sofrimento? Porque existem princípios que são inegociáveis, e aqueles que amam a Cristo entendem isso e pagam o preço por isso. Meu irmão, eu não sei que proposta que tem se levantar diante da tua vida, eu não sei quais são as circunstâncias adversas que você tem vivido, mas eu quero dizer para você: não mude pela circunstância, seja mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para viver o sobrenatural dele. Aleluia! E é isso que nós aprendemos nesse texto. As circunstâncias, os lugares aonde nós estamos inseridos, o que nós estamos enfrentando, não pode ser desculpa para que nós venhamos a cumprir a vontade de Deus. Antes nós precisamos entender por que que Deus está nos proporcionando determinadas coisas, porque estamos enfrentando algumas coisas, e podemos ter a certeza de que em todas elas Deus está trabalhando para aperfeiçoar em nós aquilo que Ele sabe que nós podemos ser. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de bem. Quantos querem viver o bem de Deus? E pensamentos de paz. Quando nós vamos entender a paz de Deus é uma paz que o mundo não tem. O dinheiro não compra, as riquezas não compram, os prazeres não compram, os vícios não compram. Antes Jesus diz: a minha paz vos dou, a minha paz o mundo não pode receber, nem tampouco vos dar, porque a minha paz excede todo entendimento. Nós olhamos para as circunstâncias e continuamos, nós olhamos para a adversidade e continuamos, nós olhamos para os obstáculos e avançamos, nós olhamos para aquilo que tem tentado nos parar e rompemos, porque nós sabemos que quem peleja a nossa luta não é nós, não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, mas o Deus poderoso que nós servimos. Ele é quem vai à frente pelejando as nossas pelejas. Então nós avançamos, e quem olha, como eu disse aqui, olha o Afeganistão, por exemplo, não consegue entender, porque a paz do Senhor excede todo entendimento, ou seja, ninguém consegue explicar, mas existe uma paz que só nós entendemos, porque se trata de Cristo Jesus, que trabalha no nosso coração, dizendo: meu irmão, não desanima, dizendo, como disse para Marta e Maria: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E aí então nós avançamos, porque nós obedecemos e cremos na voz daquele que está no controle das nossas vidas. Então, meu irmão, não seja mudado pelas circunstâncias, não seja paralisado, estagnado por aquilo que você está enfrentando. Antes confie no teu Deus, porque ele era com esses moços em Judá, mas ele também era com esses moços na Babilônia. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, talvez você nem esteja no lugar onde você quer estar, mas Deus é com você, nos dias bons e nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias ruins, Deus está com você. Aleluia. E a primeira coisa então que nós aprendemos, que não mudou na vida desses homens, que eles não colocaram à venda, que eles não negociaram, princípios que Deus estabelece na minha vida e na tua vida, que não estão à disposição para serem negociados, e nós precisamos entender isso para viver uma vida cheia da presença de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos, eu li para você no versículo 6, diz: entre eles achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu os nomes, a saber, de Daniel, o Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, Abednego. Versículo 11, então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel então lhe disse: por favor, faça uma experiência com estes seus servos, durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber, depois compare-nos a nossa aparência com a dos jovens que comeram as iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto,
princípios que não podem ser mudados com as circunstâncias. É o princípio da identidade. Eles não podem ser mudados. Eles são inegociáveis, meu irmão. Quem você era antes de Cristo e quem você é depois de Cristo. O depois de Cristo não está à disposição para negociação. Quem Deus está trabalhando no teu coração não está à mercê de negócio. A identidade estabelecida na tua vida por intermédio de Cristo é a identidade que glorifica ou não a Cristo. É a identidade que se diz servo do Deus Altíssimo, que precisa viver segundo aquilo que prega. Aqui esses homens tiveram os seus nomes mudados, mas nada podia mudar aquilo que ardia no coração deles. Meu irmão, alguém pode até ter te conhecido antes de Cristo, e ainda pode te chamar por aquele apelido que você nem gosta. Alguém pode colocar em você alguma característica que você não gosta. Alguém pode apontar você de uma maneira que você não gosta. Mas isso não pode mudar a identidade de quem você é em Cristo Jesus. Isso não pode mudar o que arde no teu coração. Isso não pode mudar aquilo que você sabe acerca do que Deus fez, está fazendo e continuará a fazer na tua vida. Porque só nós sabemos quem nós éramos, e só nós sabemos quem nós somos agora. Só nós sabemos o preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Só nós entendemos. Então não há apelido, não há ridicularização, não há diminuição, não há nada que vai mudar aquilo que eu sei, quem eu sou em Cristo Jesus. Nada, meu irmão, pode mudar aquilo que você é em Cristo Jesus. Nem palavras, nem acusações. A sua identidade é inegociável, e isso não pode ser mudado. Podem mudar o seu nome, mas não podem mudar quem está dentro de você. Podem te colocar apelidos, mas não pode mudar quem queima dentro do teu coração e cuida da tua vida. E esses jovens sabiam disso. Esses moços sabiam disso. Daniel muda-se o nome para Beltesazar, e se nós formos estudar um pouquinho, Daniel, ele significa Deus é meu juiz. E é interessante que os nomes que foram dados era praticamente o reverso, o ao contrário daquilo que o nome deles de origem significava. E Daniel então tinha o nome de Deus é meu juiz. E quando ele recebe o nome de Beltesazar, Beltesazar significa Bel é um deus babilônio, e esse deus protege a vida do rei. As pessoas começaram em Babilônia a conhecer Daniel por Beltesazar, ou seja, um deus babilônico que protege a vida do rei. Mas lá dentro, Daniel sabia que Deus era o seu juiz. Estavam chamando ele de Beltesazar, mas lá dentro ele sabia que ele era Daniel. Meu irmão, podem achar tudo ao seu respeito, mas lá dentro você precisa saber que existe alguém que te chama pelo nome, e um nome que ninguém conhece, e ele está no controle da tua vida, e ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Ananias, ele tinha um nome, o nome dele tem o significado de Deus tem sido grandioso e misericordioso. Sadraque não existe um significado conclusivo, mas quando ele ouvia Sadraque lá dentro, ele sabia que ele era Ananias. Ele sabia que Deus é grandioso, ele sabia que Deus é gracioso, ele sabia que Deus era misericordioso. Por isso ele não se portava como Sadraque, mas ele continuava sendo Ananias, mesmo estando em lugar diferente, mesmo sendo chamado de Sadraque. Ele era Ananias, porque a sua identidade não podia ser mudada, porque ele sabia quem chamava ele sabia quem estava no controle da vida dele, ele sabia quem era Senhor sobre a vida dele. Aleluia. Misael significa quem é igual a Deus. E aí ele recebe o nome de Mesaque. Mesaque significa quem é esse.
Imagina, meu irmão, Misael andando na rua da Babilônia, e as pessoas chamando ele de Mesaque. Quem é esse? Quem é esse? Quem é? Não conheço. Não me faz diferença nenhuma. Pouco me importa quem é esse estrangeiro, escravo. Mas lá dentro ele sabia que ele era Misael, e ele dizia: ninguém é igual o meu Deus. Quem é igual o meu Deus? Não existe na Babilônia, nem fora da Babilônia, Deus maior que o meu Deus, porque o profeta Isaías declara que ele é o eu sou, e quando o eu sou opera, nada nem ninguém pode impedir. E Israel sabia que ninguém era como o seu Deus, por mais que falassem quem é esse, lá dentro ele sabia quem é como Deus. Ninguém é como Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Meu irmão, quando nós entendemos que existe um poder que desceu do céu, a pessoa de Cristo, não nos deixou órfão, antes ele foi assunto ao céu e disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus vem, ele nos enche da sua presença, e agora ele nos dá um novo modelo de vida, ele nos dá uma nova vida, ele nos dá uma nova perspectiva de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, a sua identidade em Cristo não pode ser negociada, não pode ser revogada. Deus te chamou para fazer a diferença aonde quer que você esteja. Aleluia. E por último, Azarias, o nome dele significa Deus tem ajudado. Abidnego significa servo de Nebo. Nebo é um deus babilônico. Ele então crê que Deus tem ajudado, esse é o seu nome. Agora ele é servo de Nebo. As pessoas chamam ele de servo de Nebo, mas lá dentro ele sabe que o único que pode ajudar ele permanece sendo o teu Deus, porque ele não é Abidnego, ele é Azarias. A sua identidade não é mudada pela circunstância, meu irmão. Viva aquilo que Deus te chamou, viva aquilo que Deus colocou no teu coração, faça diferença independente do que está vivendo, porque Deus é com a sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos, capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 7. Aqui então o rei Nabucodonosor, ele vai constituir uma imagem de ouro da sua pessoa, de cerca de 27 metros de altura e 2 metros aproximadamente de largura. Ele vai estabelecer essa estatueta na praça, e ele vai dizer que ao soar da buzina, dos sons, as pessoas tinham que se prostrar e adorar a esse Deus, a essa imagem, a imagem do rei Nabucodonosor. E no versículo 6, a Bíblia vai dizer que quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Assim, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 12. A Bíblia diz que então, no versículo 12, alguns homens chegaram para o rei e disseram: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, estabeleceu como administradores da província da Babilônia, sendo eles Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o rei levantou. Segunda coisa que nós aprendemos, para que eu e você não sejamos mudados pelas circunstâncias, antes vivamos o sobrenatural de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nossa fidelidade não está à disposição para negócio. Segunda coisa que nós aprendemos com esses moços, fidelidade é inegociável. Salmo 101, versículo 6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra,
para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Fidelidade significa, meu irmão, cumprir aquilo que se promete. Quando nós, que já somos casados, nós estamos no altar diante de um pastor e de várias testemunhas, e principalmente diante de Deus, nós olhamos para o nosso cônjuge, para a nossa cônjuge e dizemos: serei fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Essas palavras de fidelidade estão dizendo: eu vou cumprir aquilo que eu estou falando. E quando alguém é infiel, ele está deixando de cumprir aquilo que ele prometeu. Aquele que serve a Deus, meu irmão, serve a um Deus fiel. E a Bíblia diz que aquilo que ele falou, ele é fiel e justo para cumprir. Que passarão céus e terras, mas não passarão as suas palavras. Números vai dizer que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que ele estabeleceu acima dele a sua palavra para não se voltar contra ela. E a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. A palavra fiel se transformou em homem, Jesus encarnado, Deus encarnado, morreu, padeceu, sofreu, para que nós vivêssemos com ele. A palavra de Deus é fiel, ou seja, o que ele fala, ele cumpre. E esses homens entendiam que aquilo que eles tinham falado para Deus, eles precisavam cumprir. Jesus ainda não havia vindo no Antigo Testamento, mas todos os livros de Gênesis e Apocalipse diz respeito a Cristo. E se nós pudéssemos contextualizar aqui, o rei Nabucodonosor, ele está dizendo que ao som dos instrumentos, ao soar das músicas, todos os povos, todas as línguas deveriam se render e adorar o rei Nabucodonosor. Se já tivesse sido escrito, eu poderia imaginar Sadraque e Mesaque dizendo que há um nome acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Então eu não vou me prostrar diante de imagem, eu não vou me prostrar diante de um rei carnal e falho, porque eu estou debaixo de um senhorio, daquele que é fiel e justo, e ao nome dele, todo joelho se dobra, aí sim se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, porque é um nome que está acima de todo nome, e somente diante desse nome eu vou me prostrar. Meu irmão, não negocie a sua fidelidade com Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. O Afeganistão está passando por isso. Quando nós voltamos para a Bíblia, homens e mulheres de Deus passaram por isso, mas eles não negociaram a sua fidelidade, porque eles sabiam quem eles criam, e que também é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu irmão, não se trata daqui, se trata de lá, não acaba aqui, não tem fim, porque existe um Senhor eterno, que morreu pela minha e pela tua vida, e Ele tem o controle de todas as coisas, e quando acabar aqui, nós estaremos lá, nós viveremos lá, nós estaremos com Ele, e viveremos com Ele para toda a eternidade. Por isso, meu irmão, não negocie a sua fidelidade. Eu fico pensando nesses homens, todo mundo se prostrando, até não concordando, porque você acha que todo mundo concordava em se prostrar? Não, mas ninguém queria morrer, ninguém queria ir para a fornalha. E aí eu fico pensando, as pessoas ali abaixadas e olhando para aqueles três, e aqueles três não. Eu só me prostro diante do meu Deus. Capítulo 6 de Daniel. Daniel, ele foi jurado de morte. O rei estabeleceu uma aliança, um juramento, desculpe, e disse que aquele que não se prostrasse diante dele, iria para a cova dos leões. Aquele que orasse a outros deuses, que não o seu Deus, o Deus do rei, o Deus da Babilônia, esse iria para a cova dos leões. Daniel, muito preocupado, chega em casa, abre a janela da varanda, vai lá na varanda,
Todo mundo que passava via. 3 vezes ao dia ele se prostrava e ele orava, porque ele sabia quem era o seu Deus. Daniel vai para a cova. A Bíblia diz que na cova Deus mandou anjos e fechou a boca de Daniel. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Daniel, ele não foi comido porque os anjos fecharam. O sobrenatural foi experimentado. Mas Daniel não cheirava a carne. Daniel não cheirava a carne, Daniel vivia em santidade, Daniel cheirava a presença do Deus Altíssimo, Daniel não atraía a presença dos leões, porque ele exalava o bom perfume de Cristo. Meu irmão, Deus está no controle da tua vida. Se você exalar o bom perfume de Cristo, nada nem ninguém pode te atingir, porque mesmo que você passe pelas circunstâncias adversas, você sabe quem você tem crido e permanece fiel, porque Ele está no controle da tua vida. Esses homens não se prostraram, porque eles entendiam o que o salmista estava dizendo, que Deus procura na terra os seus fiéis, e os seus fiéis vão morar com Ele. Aqueles que andam em reto caminho, esses serão aqueles que vão servi-lo. Meu irmão, seja fiel, permaneça fiel, e não abra mão daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não aceite as propostas, os banquetes. Não se curve diante daquilo que aparentemente te dá um prazer temporário. Seja bebida, seja droga, seja sexo, seja o que for, não se prostre diante daquilo que não é o teu Deus, porque eu tenho certeza que se você permanecer fiel, Deus é fiel e justo para cuidar de você, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, em nome de Jesus. E a terceira e última coisa que nós aprendemos, versículo 14 em diante, do capítulo 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? E aqui é muito interessante que o escrito vem em letra minúscula, porque quem escreveu sabia que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego podia livrá-los. Mas Nabucodonosor estava dizendo: quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? O Deus soberano, Ele é poderoso para livrar a minha e a sua vida. Versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. E no mesmo instante, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses estrangeiros, e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. É muito interessante, meu irmão. Versículo 16 em diante, ele diz: ó rei Nabucodonosor, quanto ao que o senhor está perguntando, nós nem precisamos responder. O senhor está perguntando se nós não prostramos, o senhor sabe que nós não nos prostramos. Nós não precisamos responder isso. Mas fique tranquilo, se a decisão do Senhor é nos colocar na fornalha de fogo, porque nós não vamos nos prostrar, pode nos colocar. Porque a gente vai cantar aquela música do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eles viram para o rei e dizem assim: se Deus nos livrar, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele não nos livrar, Ele permanece sendo Deus. Mas de modo nenhum nós vamos nos prostrar, porque Ele é Senhor sobre a nossa vida. Terceira e última coisa, meu irmão: não negocie a fé que existe dentro de você. Não negocie. Não abra mão daquilo que você crê. Mesmo que todos
todos zombem, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que ninguém mais acredite, até os que são da sua casa, continue crendo naquilo que Deus estabeleceu, porque Ele é Senhor sobre a tua vida, Ele é Senhor sobre a tua casa, Ele é Senhor sobre todas as coisas a teu respeito. E mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que as circunstâncias pareçam desastrosas, continue acreditando, continue acreditando. Se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu não vou murmurar, eu não vou questionar, eu não vou indagar, eu não vou blasfemar, eu não vou abrir mão do céu, porque o Senhor não fez ou deixou de fazer. Eu continuo crendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz: nisso vocês exultam, embora no presente tempo, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo que a nossa fé seja colocada no fogo, mesmo que ela seja provada, mesmo que nós estejamos passando, como Pedro diz aqui, por um breve período de tempo, de adversidades e provações, nada se compara com aquilo que há de vir, nada se compara com aquilo que Deus prometeu para quem for fiel até o fim. Dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei o privilégio de se assentar na mesa do banquete, dar-lhe-ei o privilégio de estar assentado na boda dos cordeiros. Meu irmão, existe uma promessa muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, e que porventura tenta destabilizar a nossa fé. Não negocie, meu irmão. Deus é Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Eu anotei aqui que Deus não nos livra, como já foi falado, da aflição. O pastor disse aqui na oração intercessória, mas Deus nos livra na aflição. Deus não livrou Israel do deserto, mas Ele livrou Israel no deserto. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas os livrou na prisão. Deus não livrou Jesus da cruz, mas deu livramento na minha e na tua vida, por intermédio da cruz de Cristo. Meu irmão, Deus pode não nos livrar das adversidades, mas na adversidade Ele nos livra, porque Ele cuida da minha vida, Ele cuida da tua vida. Por isso, meu irmão, não negocie a sua fé. Aleluia. Capítulo 3, versículo 14 em diante, nós lemos aqui: eles não negociaram. Esses homens disseram para ele: Nabucodonosor, nós não vamos nem responder o que o senhor está perguntando, porque o que o senhor está perguntando trata-se de uma afirmação, porque nós não nos prostramos. Mas pode ficar tranquilo, faça o que tem que ser feito, porque Ele é Deus nas nossas vidas. O senhor achando ou não achando, Ele livrando ou não livrando, não vai mudar aquilo que eu creio. Muitas vezes as pessoas podem olhar para você e dizer: mas você não é crente. Como que você é crente e está passando por isso? Como que você é crente e está passando por aquilo? E essa aflição aí, você vai tanto na igreja, você ora tanto, você conversa tanto com o pastor, você assiste tanta coisa de Deus, e Deus não te livra, meu irmão. A gente não adora a Deus por aquilo que Ele dá, a gente não adora a Deus por aquilo que Ele faz, a gente adora a Deus por aquilo que Ele já fez, e Ele se entregou na cruz do Calvário, e não existe milagre maior do que aquele, porque eu e você estávamos num lamaçal de pecado, mas Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele pagou o preço com vida, para que eu e você vivêssemos com Ele, hoje e para todo sempre. Meu irmão, não estabeleça a sua fé por aquilo que você vê, porque fé não é o que vemos, fé é aquilo que cremos, mesmo sem enxergar. Por isso, meu irmão, não negocie a sua fé e viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Se coloque de pé nesta manhã, e eu quero orar pela tua vida. A Bíblia diz então, que em seguida, versículo 21, vamos ler dos 19
A Bíblia diz que então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meu irmão, imagina alguém com raiva. Era a cara de Nabucodonosor, enfurecido. Eu dou ordem, todo mundo obedece. Quem são esses três para não me obedecer? E a Bíblia diz que o aspecto da sua face mudou. Ele ordenou então que esquentasse a fornalha 7 vezes mais que o normal. A Bíblia diz que no versículo 20 ordenou aos soldados mais fortes do seu exército, os mais fortes, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as roupas e outras roupas, e foram jogadas na fornalha ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens fortes, os melhores homens foram mortos pelo fogo, que havia sido superaquecido. E no versículo 23, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha. Meu irmão, já é milagre, porque quem colocou eles já morreu. Esses irmãos já estão dentro da fornalha sem ter morrido. Mas o versículo 24 diz: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Então responderam: é verdade, ó rei. Versículo 25, mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Em outras versões diz, passeando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Meu irmão, se você não negociar, a glória de Deus vai ser vista na tua vida. Pessoas vão ser alcançadas por intermédio daquilo que Deus está fazendo. Mas não negocie, porque mesmo na fornalha, o aspecto do 4º homem, o aspecto de Jesus era manifesto. Jesus é na tua vida, Jesus é na tua casa. Mesmo na fornalha ardente, Jesus está com você, e Ele te convida a caminhar, a passear, a experimentar o sobrenatural, porque Ele é Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, comece a adorar esse Deus e dizer: Senhor, obrigado pela tua presença. Senhor, obrigado porque as circunstâncias que eu estou vivendo não vão mudar quem eu sou em ti. Eu não sou o que falam, eu não sou o que pensam, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu viverei o que a tua palavra diz que eu viverei. Obrigado, Senhor, pela tua presença. O cativeiro, a fornalha, os desafios que esses homens de Deus enfrentaram, foi uma grande provação na vida deles. Literalmente uma prova de fogo, mas proporcionou para eles experiência com Deus, crescimento, intimidade, maturidade espiritual, para que eles se tornassem aquilo que Deus tinha para cada um deles. Meu irmão, aquilo que eu e você estamos vivendo é para que eu e você nos tornemos aquilo que Deus quer que nós sejamos. As provações não são maiores do que o nosso Deus. A fornalha, o rio, as águas, o cativeiro, as lutas, elas não são maior do que aquele que está assentado no trono soberano, governando a minha e a tua vida, que desceu do céu e habitou em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos nesta manhã, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Declara Ele nesta manhã. Dele veio sim o amém. Adora Ele como você nunca adorou nesta manhã. Ele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer
sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Eu sei que você está passando nesta manhã, meu irmão, Ele é Deus. mas eu sei que Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele é Deus. Por isso adore a Ele como você nunca adorou. Continua sendo Deus. Fala pra Ele. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, Seja Ele, somente Ele. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro, eu não adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Se você crê nessa palavra, adora Ele nessa hora. se não fizer, Fala, Senhor, mesmo que não seja feito, o Senhor continua Deus sobre a minha vida. Ele é Deus, mas se Eu continuo fechar, crendo que o Senhor é Deus. sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado, Eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, eu continuo adorando, porque Ele é Deus sobre a minha vida. Aleluia. Meu irmão, existe uma frase de Hernandes Dias Lopes que diz assim: o que mais aflige o inimigo não são os nossos erros, o que mais aflige o inimigo é o nosso compromisso com a verdade. Meu irmão, existe um compromisso estabelecido com a verdade. Não negocie, mas continue à frente, avançando, caminhando, porque Ele é Deus sobre a tua vida. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque agora nós entendemos o motivo da mudança da mensagem. Nós entendemos aquilo que o Senhor queria estabelecer nesta manhã. Nós entendemos, ó Deus, o porquê que o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, me lembrando de outras na manhã de hoje, porque o teu Espírito Santo queria trabalhar no coração da igreja, queria dizer para cada um de nós: não seja mudado pelas circunstâncias. Dias difíceis existem, dias de adversidade existem, momentos difíceis existem, mas em todos eles eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. É isso que nós cremos, Senhor. Nos ajuda a permanecer fiel, nos ajuda, Senhor, a entendermos quem nós somos em Ti e não negociarmos a nossa identidade em Cristo. Nós não somos o que éramos, mas o Teu sangue nos lavou. Ele nos tornou mais alvos do que a neve. Ele nos deu uma oportunidade de ser chamado filho de Deus. Nos deu uma nova vida, nos deu uma nova história. Nos encheu do Espírito para viver em santidade, uma nova identidade. Nos ajuda a ser fiel a isso, Senhor. Nos ajuda a crer todos os dias, e não ser mudado pelas circunstâncias, mas continuar avançando. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, pela manifestação gloriosa do Senhor. Nós continuaremos te adorando, independente das circunstâncias, porque o Senhor é Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, sobre tudo e sobre todos. Tu és Senhor e nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. E se você crê e você recebe, aplauda e glorifica Ele em nome de Jesus. Glória a Deus.
aleluia. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Meu irmão, não seja mudado pelas circunstâncias adversas. Continue crendo. Deus é Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que nos assistiu, receba essa palavra e viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Estenda a tua mão. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que se achegou, pela vida de cada um, ó Deus, que prestou culto a Ti, seja trabalhando, seja, Senhor, na nave da igreja. Todos nós, ó Deus, que estamos aqui, todos que estão em casas, reunidos, ó Deus, celebramos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nos leve em paz e em segurança para a nossa casa. Nos dá uma manhã de domingo, um almoço, uma tarde de descanso, de bênção e de paz. E aqueles que virão no culto da noite, aqueles que retornarão no culto da noite, Pai, que sejam trazidos em segurança, que possamos, ó Deus, desfrutar de um tempo de bênção. Senhor, de coisas novas, que o Senhor tem coisas novas também à noite, e que nós possamos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para nós, independente das circunstâncias, adorarmos o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor levante sobre nós o teu rosto, que o Senhor estabeleça sobre nós a paz do Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre nós, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com as nossas vidas, e que as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. E você que crê e recebe, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da paz, em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar, se que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que sei.